Olá, meus irmãos, que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja com você, com a sua família, nesta noite. Que bom nós estarmos aqui para refletirmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Nós estamos agora no 5º dia de estudo da nossa revista Primeiro Deus, o fim, preparados para a vitória. Quando falamos de preparação, nós falamos de alguém que começa um processo de crescimento e desenvolvimento. Existe um texto na Bíblia que se encontra em Efésios capítulo 4, verso 15 e 16, que diz assim: para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse texto fala sobre a importância de nós desenvolvermos todas as áreas de nossa vida. O cristão ele precisa desenvolver constantemente as suas habilidades e transformar-se constantemente. Se hoje eu estou aqui, amanhã eu preciso estar aqui, depois de amanhã aqui, e assim sucessivamente, nessa escada da transformação, que nós chamamos de santificação. Se você vive o mesmo cristianismo há 10 anos, há 5 anos, e a sua fé não tem crescido, e você não tem desenvolvido, e você não tem buscado mais a Deus, você não tem dado mais estudos bíblicos, se você não tem ido mais à igreja, se o seu amor por Cristo não tem crescido, cuidado. Provavelmente você está sofrendo de alguma doença espiritual. A coisa mais comum da vida é que nós cresçamos. Para pensar. Quando a mulher engravida, primeiro vem o feto, depois você vai na ultrassom e você começa a ver o bebê desenvolvendo. E é uma das primeiras perguntas que você faz quando vai na ultrassom. Como é que está o bebê? Ele está crescendo? Está se desenvolvendo? E o médico, então, ele analisa todos os dados, ele pega ali, coloca um pontinho aqui e outro ali, faz as medições, depois compara com o que deveria ser a normalidade. Fala, bom, seu bebê está crescendo, parabéns mamãe, parabéns papai. Então há um êxtase de felicidade vindo da parte dos pais, porque o seu bebê está desenvolvendo na barriga. Mas quando o bebê sai, o desenvolvimento ele continua. Uma vez por mês, provavelmente ele vai no pediatra e a pediatra vai lá e mede o bebê e cada centímetro que ele cresce é uma alegria, é um pular de satisfação, porque se espera que todos nós cresçamos e desenvolvamos em todas as áreas. Por que será que nós não deveríamos então desenvolver também a nossa espiritualidade com Deus? Queridos, nós não podemos entrar num estado de mornidão. Nós precisamos falar desse Cristo que nos transforma diariamente. As pessoas, ao olharem para você, elas precisam ver pessoas diferentes, transformadas, capacitadas, usadas por Deus. Na primeira parte do 4º século, uma pessoa muito importante se converteu ao cristianismo. Este homem chamava-se Constantino. Ele era imperador romano. Quando Constantino se converte ao cristianismo, houve dentro da igreja uma falsa sensação de justiça. Mas o que na verdade aconteceu foi que a igreja começou a se corromper de forma progressiva. O paganismo começou a tomar conta e, infelizmente, ele se tornou o vencedor. A fé começou a ser transformada, mas não no sentido de crescimento, mas sim no sentido de corrupção. A fé foi corrompida pelos dogmas, a fé foi corrompida pelos ensinamentos não bíblicos, a fé foi corrompida onde a igreja assumiu um papel que deveria ser da Bíblia. E com isso, a fé cristã começou a se perder. As pessoas começaram a perder o seu sentimento de orientação. A Bíblia ela não era mais o centro da fé, mas sim a própria religião em si. E isso fez com que muitos seguissem caminhos que não são bíblicos, que não são a vontade de Deus. Roma havia trazido uma falsa sensação
de que estavam seguindo o caminho de Deus, mas na verdade o caráter de Deus estava sendo deturpado dentro da própria igreja. Com isso, os cristãos começaram a ser oprimidos por ela. E muitos começaram a se revoltar contra a igreja, mas saindo do 8 para o 80, indo do norte ao sul, de um extremo ao outro. De uma vida toda legalista, cheia de regras, leis, opressões, agora eles começaram a viver uma vida de liberdade. Só que eles acabaram confundindo liberdade com libertinagem e começaram a viver uma vida sem leis, sem regras, cada um seguindo o que achava que deveria ser seguido, cada um fazendo o que bem lhe aprovia, e a razão humana começou a tomar conta do que deveria de fato ser o certo. Sabe, querido, quando nós não utilizamos a Bíblia como nosso norte, quando não usamos a palavra do Senhor como o nosso guia, como a nossa orientação, nós estaremos perdidos. Nós não podemos deixar que o nosso cristianismo seja moldado, transformado, influenciado pela cultura ou pela sociedade. Nós estamos sim dentro da cultura e dentro da sociedade, mas a fé do cristão ela é unicamente direcionada, conduzida, orientada pela palavra do Senhor. A nossa bússola, ela segue para o norte, e o norte é o que Deus nos ensina. No livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, traz o seguinte conselho, ou a orientação. Este livro, a Bíblia, ensinará a manter a integridade de caráter. Vai ensiná-lo a jamais transgredir a lei de Deus, a fim de realizar um objetivo desejado, mesmo que essa obediência envolva sacrifícios. Vai ensiná-lo que a bênção do céu não repousará sobre ele, caso se desvie do caminho da retidão. Certamente colherão frutos que semearam. Somente aqueles que leem as Escrituras como a voz de Deus, falando com eles, são verdadeiros discípulos. Você entendeu, amado? E aqui eu estou dizendo para você que tenha 50 anos de igreja, ou para você que tem 1 ano de igreja, ou para você que está chegando agora, que está conhecendo Deus agora. Pegue este livro e o trate como a voz de Deus falando para você. Você já imaginou se, de repente, na calada da noite, um dia você está no seu quarto e uma luz irradia dentro do seu quarto escuro e você vê a própria pessoa de Deus ali, fisicamente na sua frente. Então ela chega para você e diz assim: Maria, Ana, Letícia, Luciana, João, Paulo, Pedro, eu vim aqui para te dizer algumas coisas. Na hora você para e senta e fala assim: pois não, Senhor, pode falar. Então Deus fala: olha, eu gostaria que você fizesse isso aqui. Eu gostaria que você mudasse isso aqui na sua vida. O que você diria na hora? Claro, Senhor, eu mudarei, com certeza. A irmã White diz, para aqueles que entendem que a Bíblia é a voz de Deus, ela é a realidade viva. Não existe uma outra alternativa. Não existe um outro caminho para o cristão seguir, senão o que a Bíblia ensina. Por isso eu queria dizer para você, amado, se você ama a Deus de verdade, se você quer seguir os caminhos de Deus de verdade, siga a Bíblia. É ela que é a armadura de Deus contra os enganos de Satanás. Porque Satanás criará diversas leis falsas para te enganar, para te tirar do caminho que Deus está sonhando para você. Por isso, meu irmão, não perca tempo enchendo seus pensamentos de outras ideias, senão aquelas que estão na Bíblia. A misteriosa operação de Satanás produzirá toda a variedade de erro, a qual, se possível fora, enganaria até os escolhidos, desviando-os da verdade. Somente estudando a Bíblia, somente conhecendo o que de fato a lei está nos ensinando, é que nós estaremos fortalecidos, revestidos contra qualquer armadilha de Satanás. O texto diz que Satanás não terá poder para enganar os eleitos, aqueles que de fato forem sinceros, verdadeiros e que estiverem em crescimento em Cristo. Mas aqueles que não estiverem crescendo,
que estiverem doentes espiritualmente falando, esses serão enganados, infelizmente. Mas que isso não aconteça com você, que isso não aconteça comigo. Por isso precisamos, de dia e de noite, em tempo e fora de tempo, estudar esse livro sagrado, meu irmão. Precisamos colocar Deus no centro da vida. Passe tempo com a Bíblia, passe tempo com a Bíblia, passe tempo com a Bíblia. É conhecendo ela que você conhecerá Deus. É estudando a Bíblia que você vai entender qual é o caminho que Deus tem para você. Só que eu quero dizer uma coisa, que é preciso crescer em tudo. Não basta crescer em teoria, é preciso crescer em prática. Por isso, seguir a Bíblia é essencial. Não adianta eu entender o que ela me ensina, eu preciso colocar em prática. Se a Bíblia diz para eu amar as pessoas, ame as pessoas. Se a Bíblia diz para eu amar os meus inimigos, ame os seus inimigos. Se a Bíblia diz para você seguir aquilo ou isso, siga aquilo e isso. Mas o que eu não posso fazer é seguir aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Aquilo que está dentro do meu coração. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Ele é corrupto. Quem é que vai conhecer ele? Por fim, nós devemos enfrentar a ignorância e a loucura humana em teorias incoerentes, mas que são vestidas com roupagens novas e fantásticas. E aí falamos da ideologia de gênero, aí falamos dessas teorias e teologias que estão sendo criadas em favor do órfão, da mulher, do negro. Nós temos que pregar a Bíblia. Obviamente, tudo isso tem o seu valor, mas se você não prestar atenção, você vai ser enganado por essas teorias também. Porque essas teorias, elas são teorias incoerentes com a Bíblia, mas que foram roupadas com coisas que são boas aos olhos da humanidade. Por isso precisamos conhecer a Bíblia e ter o nosso norte nela. É a Bíblia que tem que ser o nosso filtro. É a Bíblia que tem que nos dizer o que é certo e o que é errado. Qual o caminho eu devo seguir, se eu devo parar com isso ou devo continuar. É por isso, querido, que a minha oração hoje é pelo pleno conhecimento de Deus através do estudo da Bíblia. A minha oração hoje é para que você cresça em tudo. Que você cresça em amor. Que você cresça em bondade. Que você cresça no estudo da Bíblia. Que você cresça na prática dos ensinamentos bíblicos. Que você cresça no seu relacionamento com Deus. Que você cresça na quantidade de pessoas que você leva a Cristo. Que você cresça no relacionamento dentro do seu lar. Que você cresça na maneira como você trata as pessoas que estão à sua volta. Que você cresça de tal maneira que quando Jesus voltar, você esteja em pé, preparado para ser transformado por completo. Porque só serão transformados por completo aqueles que já começaram a transformação nessa vida. Hoje é o dia de nós buscarmos uma consagração maior. Hoje é o dia de nós tirarmos mais tempo para orarmos a Deus. Hoje é o dia para nós pedirmos: Senhor, entre em minha vida, faça morada em mim, transforma-me, capacita-me, usa-me, encha-me com o teu poder. Nós precisamos de Deus acima de tudo. Como necessitamos de um copo d'água depois de horas e horas trabalhando debaixo do sol. Como precisamos e ansiamos por um cobertor para nos aquecer em dias frios. Amado, cresça em tudo. Busque cada dia ser melhor. Não para que eu obtenha salvação, mas é justamente pela gratidão, porque Jesus me salvou na cruz. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nos ajude, Senhor, a Te buscar em espírito e em verdade. Nos ajude, Pai, a nos consagrarmos diariamente por Tua graça e Teu poder. Nós queremos conhecer mais da Tua palavra, Senhor. Satanás, desde o início da era desse mundo, já enganou Eva e engana todas as pessoas até os dias de hoje. A única forma que temos, Senhor, de não sermos enganados, ludibriados, é conhecendo a verdade.
A mentira só não tem poder quando a verdade é conhecida e praticada. Por isso, Senhor, nos ajude a conhecermos mais a Tua palavra, mas também estejamos dispostos a colocar em prática todos os Seus ensinamentos. Que a Tua bênção seja com os nossos irmãos, Pai. Que o Teu amor cresça no coração de cada um, Senhor. Que a Tua graça e misericórdia aumente mais e mais sobre a vida de todos os nossos irmãos. E eu peço, Jesus, que a Tua palavra seja a nossa bússola. Que a Tua palavra seja o nosso norte. E que a nossa fidelidade não venha a ser impactada, influenciada e moldada por pessoas, ideias, culturas, mas que nós sigamos a Bíblia e a Bíblia somente. Este é o nosso pedido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te faça crescer. Não posso esquecer. Amanhã, 5h30, nós estaremos juntos para mais um encontro na madrugada. E amanhã à noite também estaremos juntos aqui na igreja para estudarmos mais um tema importante da Palavra do Senhor. Enquanto isso, cresçamos e cresçamos até Jesus voltar.